A Maria Barros, ela excelente arquiteta, esteve com a gente em 2021, fez a entrada maravilhosa da casa, fez o terraço, fez a sala de jantar. Quem não participou da mostra de 2021, só digitar mostra 2021 vai ver, e sempre as primeiras imagens que aparecem são os espaços que a Maria fez na época, porque realmente foram os espaços mais belos da casa, sem a menor dúvida, e era o que todos os canais de mídia queriam tirar foto, queriam mostrar, né? E a Maria, ela coordenou, né, e coordena toda a parte de arquitetura dessa nova casa, e também a questão da fachada e da sala de entrada. Eu vou passar a palavra então para você e você vai me coordenando, Maria, para eu poder te ajudar aqui no que você quer mostrar para as pessoas. Oi, gente, tudo bem, Bruna? Quanto tempo? Tô vendo a carinha dela Tudo aí. bem? Tudo, e você? Tudo. Eu dei um oi aqui no começo, falei que a gente trabalhou junto em 2021 e estou muito feliz de estar de volta com vocês aqui. Que bom, Bruna, feliz também. Bom, acho que primeiro agradecer a todo mundo, né, que está aqui. Acho que como o Alan falou aí, me introduziu, é uma relação já de algum tempo, né, com a HBC, com esse conceito de estabilidade. Eu acho que a gente aqui no escritório, a gente busca uma prática, a gente é uma boutique, a gente busca uma prática muito apoiada nesse entendimento de que os espaços têm que ser feitos, pensados, criados, concebidos a partir da pessoa que vai usar, né, esse espaço. É, Acho que isso vem muito de uma dor, né, que a gente vem notando no mercado de arquitetura, né, de arquiteturas muito genéricas, né? Eu e o Alan, a gente conversa bastante sobre isso, né? Essa pasteurização das soluções. Então, a gente vê pessoas muito diferentes morando em casas muito parecidas, né? Então, quando a gente vê isso, a gente fica assim, acho que é um sinal de alerta, né? Como é que pode duas pessoas que habitam um espaço de formas totalmente diferentes, né? Têm totalmente diferentes, cresceram em contextos totalmente diferentes, usar uma casa, viver num espaço igual. Então, acho que isso é né, esse questionamento é da onde nasce o nosso propósito do escritório, né? E aí isso se estende não só para a arquitetura residencial, mas também para a arquitetura comercial e corporativa, né? Quando a gente fala de marcas também, a gente usa essa mesma provocação como ponto principal, né, ou como ponto primeiro da nossa concepção, da nossa criação. Estou falando brevemente assim sobre a minha trajetória, né? Eu tive um privilégio enorme de crescer em duas famílias enormes, tanto de mãe quanto de pai, uma sendo uma pessoa super de São Paulo, uma avó que trabalhou no mercado de decoração, não pôde fazer arquitetura, né? Na geração dela não se fazia, mulher não fazia faculdade, então ela não pôde fazer, era o sonho da vida dela, mas ela trabalhou com decoração há muito tempo e respirava a cidade de São Paulo com tudo que ela tem para oferecer. E a minha outra avó, né, os meus outros avós são de território rural, fazenda colonial do século XIX, café, família imensa, todas as raízes de família grande. Então, eu acho que esse contexto, né, eu sempre gosto de contar isso, porque eu acho que isso me deu uma capacidade de observação das relações humanas desde muito pequena, né, e de relações muito distintas, né, de uma família muito paulista e de uma família mineira. Então, assim, eu acho que hoje o que eu faço aqui é a observação de pessoas, né? Então, quando a gente vem um cliente, nossos clientes são de altíssimo padrão, esperam, né, uma profundidade ali, às vezes sem nem saber comunicar que eles estão esperando, mas eles esperam isso. A gente faz isso a partir da observação das pessoas, e eu acho que a gente sabe que a gente foi bem sucedido quando a gente pega uma casa e a pessoa olha e fala: Nossa, isso é minha cara, sabe? Nem eu sabia te dizer que isso seria a minha cara, mas isso é a minha cara, eu me reconheço aqui. Então, esse sentimento, ele vem de cada decisão que a gente faz, seja da obra civil, que a gente faz, nosso processo começa na obra civil e vai até o design de imobiliário, então seja da obra, das escolhas de obras de civil, né, de arquitetura propriamente construída, da edificação, até
o interiores. E aí eu acho que a Wellness House, né, ela, para nós, ela entra nesse lugar, porque a gente está, né, entrando para fazer a arquitetura da casa, né, a cara dela, e o ambiente de recepção das pessoas, né, a sala de entrada e o hall. Então, eu acho que a gente consegue percorrer, né, na Wellness House essa trajetória que a gente gosta de percorrer para criar uma coerência, né, um discurso coerente com tudo que a gente acredita, e eu acho que isso é incrível, assim, é um presente, na verdade, né? Na outra casa a gente ficou mais na parte de interiores, agora a gente vai atuar na área de arquitetura também. Então, isso assim, falando um pouco, né, de quem a gente é aqui, o que a gente gosta de fazer, aí a gente tem, né, do nosso relacionamento com a HBC, que caiu como uma luva dentro desse conceito todo que eu estou contando, essa parte da saudabilidade, que eu acho que transcende até, né? Eu falo muito disso com o Alan, né? Assim, ela vem na parte, assim, no que a gente consegue capturar de físico, nas decisões de todos os materiais, né? De trazer um ambiente que de fato agregue com a sua saúde, que agregue com o seu bem-estar, que te promova bons momentos, mas que começa, né, de uma relação afetiva com essa arquitetura. Então, tudo isso é uma grande coisa só, né? Então, o Alan me trouxe aí uma nova camada de complexidade dentro desse conceito que a gente já permeia há algum tempo. A nossa relação com a HBC começou com uma história engraçada que eu gosto de contar, né, Alan? Eu adoro essa história, porque acho que como as pessoas são impactadas quando a gente fala disso aqui no escritório, né? Que estava fazendo uma casa enorme, eu conheci o Alan através de um cliente, e, e esse cliente falou, não, a gente precisa, né, que a casa tem que ser saudável. E eu falei, nossa, mas o que será que isso quer dizer, né? E aí ele me apresentou o Alan, e a gente, né, na primeira conversa a gente já teve uma sinergia grande, né? Acho que porque somos ambos mineiros, temos esse jeito que a gente fala bastante e tal, então a gente já se entendeu, mas eu falei, mas o que quer dizer isso exatamente, né? E aí quando ele começou a me contar e a gente foi mostrando os acabamentos que estavam sendo cogitados para essa casa, ele falou, olha, esse piso de madeira que você está colocando, você vai aplicar uma resina aqui que é volátil por 10 anos e é cancerígena. E eu fiquei olhando para ele com uma cara de tipo assim, mas como assim? Aí ele falou assim: não, você vai respirar isso por 10 anos e é cancerígeno. Eu falei, mas é cancerígeno como? Ele falou: não, tá provado. Este composto, sei lá, químico é cancerígeno. E ali me deu uma realização de que, assim, como que a gente pode, né, como arquiteto, responsavelmente escolher materiais para esses clientes, né, para a vida das pessoas, e não olhar para isso, né? Então, assim, a gente olha a comida que a gente come, a gente escolhe a roupa que a gente veste com todo carinho, e a gente não escolhe o lugar onde a gente deita, a parede onde a gente vive dentro. Então, assim, né, o cano que vai passar a água que você vai lavar seu alimento. Então, assim, aquilo ali para mim foi um acordar, eu acho que dentro da profissão, de que a gente precisa necessariamente olhar e entender, né, essa parte de especificação com muita responsabilidade, para que a gente, né, crie edificações com qualidade, né, desde a sua base, né, desde da sua fundação ali. Então, a minha relação com a HBC foi, né, começou assim e vem se aprofundando, né, Alan? E é legal E salientar isso, né? O cliente pediu isso, né? E aí você teve essa abertura de querer então saber o que que era. Então são dois pontos muito importantes, né? O primeiro que é entender que o mercado mudou, o cliente agora tem desejos, né? E segundo lugar, com esse mercado que mudou, você precisa de profissionais que tenham essa abertura, né? Que você tem, né, Maria? De então ouvir o cliente, né, e projetar para o cliente, não projetar para si, né, não ser um ato único, exclusivo, só este é o meu projeto e eu quero que a 10 quilômetros de distância a pessoa bata o olho e veja minha marca ali, né? sim, total. E então, assim, agora falando do projeto em si, né, eu acho que, bom, essa casa ela vai ser feita, né, ela vai ser
ela está sendo projetada em cima de uma estrutura existente, né? A gente tem acho que isso é bem bonito de falar, porque ela tem um esqueleto, né? Até quando a gente conceitou o projeto, a gente trouxe aí uma provocação, né, da gente pensar na arquitetura, na natureza dentro da cidade construída, né? Então eu tenho ali uma estrutura feita, fixa, modular, né, rígida, um bloco, tá lá, né? E a gente precisa permear essa construção, né? Esse bloco que já está lá. Então, a nossa primeira vontade, né, quando a gente fala de um projeto que traz a saudabilidade tanto do físico quanto do emocional, é trazer as formas orgânicas, né? Nós somos um escritório aqui que a gente gosta de explorar as formas orgânicas, sempre dentro de um desenho muito técnico, vamos dizer assim, né? Então não é o orgânico pelo orgânico, não é sair fazendo parede curva, tem sempre uma razão pela qual aquilo está acontecendo, tem sempre um embasamento pelo qual aquela forma está lá. Então a gente quis trazer para essa fachada, né, trazer esse orgânico para essa estrutura. Então isso norteou não só a fachada em si, mas como todo o desenvolvimento do espaço interno, né? Então esses fluxos, toda a circulação da casa, tudo isso foi pensado dessa forma. Como é que a gente consegue se articular organicamente dentro de uma estrutura pré-lançada muito rígida, né? E aí a gente quis também trazer nessa fachada uma permeabilidade visual para o quarto, né, que é o que está na fachada, né, o espaço que dá de frente para a rua, sem fazer com que isso fique devassado, né, ou seja, eu estou direto na rua, eu não posso não dar privacidade para essa pessoa que está nesse quarto e não quero também, não gostaria que ela tivesse com essa cortina 100% do tempo fechada. Então, como é que a gente traz esse orgânico, como é que a gente traz essa privacidade, sem deixar com que a pessoa fique sem a luz do dia ou, né, fechada para o externo, como é que a gente faz isso de forma eficiente? Então, a gente projetou essa pele, né, de um elemento vazado, possivelmente vai ser uma tela ou um tecido aberto, para a gente conseguir ter essa permeabilidade visual. E aí a gente criou esse verde, né, intermediário, essa floreira no andar de cima, para que essa pessoa tenha uma qualidade visual também de dentro para fora. Acho que esse é um outro desafio, né, dessa estrutura, é uma estrutura que está lá, então, e é um terreno que a gente não tem recuos laterais. Então, eu tenho uma casa, um bloco construído, sem nenhuma permeabilidade de verde no meio dela. Então, eu tenho um pequeno recuo na frente, eu tenho um jardim atrás, mas o que acontece no meio dela está ali fechado, né, nesses muros laterais. Então, a nossa ideia foi também trazer um pouco mais de permeabilidade visual, de tentar trazer um pátio para o meio dessa casa, né? Aquele pátio onde as pessoas se relacionam, podem, né? Entra o sol daí consegue de fato acessar o meio da casa. Então, e aí a gente tem então essa sala, né? Logo quando que a gente entra, o nosso indo já meio que para interiores, né? Eu acho que assim eu gosto muito de provocar com a arquitetura sensações nas pessoas, sabe? Eu acho que a arquitetura ela tem esse poder, né? Então, a nossa ideia é que ao entrar na casa, a pessoa seja forçada a estar presente. Como é que a gente faz isso, né? Isso é um feedback até que a gente tem de outros projetos que a gente já fez, que as pessoas toparam fazer essa intervenção, entre aspas, né? Toparam provocar os seus usuários dessa forma e a gente teve feedbacks muito positivos. Então, a escala desse hall, o pé direito, o revestimento, tudo isso vai fazer com que a pessoa estranhe o lugar. Então, estranhe no bom sentido. O que quer dizer isso, né? Eu estou entrando, eu tô com a cabeça em mil lugares, eu estou pensando em outra coisa, eu estou olhando o celular, eu estou entrando ali da minha vida, né? Estou vivendo e estou entrando nessa casa. Se a gente
coloca essa pessoa numa escala que ela não está acostumada, o cérebro automaticamente vai prestar atenção, porque ele não está projetando que ele vai entrar num lugar apertado, ele não está projetando que ele vai entrar num lugar com o pé direito mais baixo, ele não está esperando aquilo. Então a gente vai usar de elementos nesse rol para que essa pessoa seja impelida a de fato estar presente ali, né? A gente fala do rol como um elemento quase de transição do mundo externo para o mundo wellness. E aí a gente entra nessa sala, que é uma parceria nossa com o Empório Beraldin, que tem uma essência de marca muito parecida com a nossa, né? Explora muitos materiais naturais, ou essencialmente os materiais naturais, né? Hoje eles são 100% focados nisso. Então, materiais que não são tóxicos, materiais que são responsáveis com as suas produções, né? Valoriza muito essa mão de obra manual, que a gente gosta muito de valorizar aqui também. Então, é uma parceria com eles, a gente vem desenvolvendo revestimentos específicos para casa saudável, que, enfim, que acho que vai ser uma boa surpresa para todo mundo, sempre usando essa matéria-prima tão rica que o Brasil tem e que a gente pouco fala, né? Ou fala de forma muito condicionada. Então, acho que hoje no Brasil a gente tem a melhor seda do mundo, a gente exporta para comprar, né? Eu acho que também tem uma conscientização aí desses materiais incríveis que a gente tem no Brasil e acaba não se apropriando devidamente. Então, essa parceria. Maria, Pode falar. deixa eu fazer só um adendo rapidinho, duas coisas muito importantes que você falou. Quando a Maria fala, né, da sensação do pé direito e tudo, isso é exatamente também dos materiais, né, que ela está comentando agora, do Zeco e da riqueza que a gente tem no Brasil e tudo. Isso é exatamente o tipo de conteúdo que a gente tem como depois derivar e aprofundar. Eu quero fazer uma pauta só sobre isso, né? E a gente tem embasamento científico para poder dar isso, ou seja, a Maria não está vindo apenas, o que já é ótimo e profundo, mas ela não está vindo apenas da percepção de arquitetura. O HBC, justamente, e a casa, é justamente a ideia de dar esse embasamento científico para isso. Não é simplesmente nós estamos inventando uma casa e chamando ela de wellness e tudo, absolutamente tudo, cada linha, cada produto, cada coisa aqui tem uma derivação que a gente pode, né? Então, falando de materiais, nós temos uma derivação aí de tecido com Zeco e com muitos outros temas detalhados disso daí, a gente pode entrar e falar só de tecido e como que isso hoje é tóxico, como que não é, como que impacta questões também culturais, sustentabilidade. Então, é justamente essa a ideia da casa, de trazer cada uma dessas coisinhas é um fio que a gente pode puxar e aprofundar via o design, ou seja, o design passa a ser esse elemento que convida a conversa, que convida a aprofundar nesses temas, né? Desculpa, Maria. Eu acho que é isso, Ale. Eu acho que a casa, né? Eu, como profissional aqui, estou atuando aqui enfim, nessas intervenções, nesses espaços. Eu acho que não é uma casa onde a gente faz espaços genéricos para mostrar o que é bonito, né? Eu acho que isso, para isso a gente tem outras Tem outras mostras, outras músicas. formas de mostrar. Eu acho que aqui cada escolha é uma oportunidade da gente trazer um universo, né? A gente tem universos aí. Então, quando a gente Sim. fala de tecido, a gente tem um universo para falar, né? De N óticas, Gianni Ângulos, exato. né? De isso. Revestimentos, a mesma coisa. Da própria forma de projetar, eu acho que é um outro assunto, né, Alan, que pode ser Sim. muito rico, né? Então, como é que os arquitetos se apropriam dessa intervenção propriamente, sabe? De qual é o poder que você tem na sua mão na hora que você está ali projetando um espaço, que eu posso fazer um rol de 2 metros, de 1 metro, de 1,5 metro, o pé direito eu escolho. Então, assim, são muitas variáveis, né? E eu acho que a gente aqui está usando como uma oportunidade para trazer essas percepções de uma forma realmente assim carregada no bom sentido, né? Para provocar mesmo as pessoas para olharem para esses lugares, se questionarem, né? Para trazer discussões positivas aí para Uhum. esse mercado, sabe? Porque não apenas, mas
além de projetar o espaço físico, né, e projetar tudo isso, nós estamos projetando a experiência, né, o que você falou. A pessoa Uhum. entra e você está projetando presença. Você está projetando o quarto, a gente vai falar daqui a pouco dos quartos, dos profissionais. Nós estamos projetando sono, nós estamos projetando. Então, a gente está projetando a vida que vai ter dentro dessas pessoas, e isso é muito poderoso, que é o que você está falando, né, Maria? É uma discussão de projeto que vai muito além do design e dos produtos que estão sendo especificados. Passa por eles também, mas vai muito além disso, né? O que que você está querendo gerar lá dentro quando a pessoa entrar? E esse é o poder do design, né? Da arquitetura. É isso, Muito exatamente. bom. Muito bom, Maria. Muito obrigado.